Quer saber tudo sobre Santiago do Chile, o que fazer, quais os melhores passeios, aonde ficar, quanto tempo ficar e as principais atrações da cidade e dos arredores? Então, este vídeo é para você. Santiago do Chile tem 6 milhões de habitantes. É a capital e maior cidade do Chile e fica em uma espécie de vale cercado por uma cadeia de montanhas que durante o inverno ficam brancas de tanta neve. De São Paulo a Santiago são apenas 4 horas de voo. Nesse vídeo você vai conhecer as principais atrações dessa cidade belíssima. Mas antes eu quero pedir o seu like e que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A colonização de Santiago tem muito a ver com este local que eu estou agora, que é o Cerro Santa Lúcia. Aqui, de certa forma, é o local de batismo de Santiago, quando o conquistador espanhol Pedro de Valdívia, observando que este local mais elevado poderia ser uma importante fortificação e ponto de observação da cidade, resolveu fundar a cidade aqui, cuja data oficial é 12 de fevereiro de 1541. E ali logo acima a gente tem uma estátua em representação de um índio mapuche, mas com penas na cabeça. E a gente sabe que os índios dessa região não usavam penas na cabeça. E ali um pouco mais à frente do Cerro Santa Lúcia você tem o quê? Lojinhas, 25 de março. Tem uma história que circula aqui que você deveria jogar uma moeda e realizar um desejo. Eu tô tão pobre que nem moeda para realizar desejo eu tenho. E esse é o Castelo Hidalgo, uma fortificação militar erguida entre os anos de 1814 e 1817. O Cerro Santa Lúcia fica bem aqui no centro da cidade, pertinho encostado no bairro boêmio Lastarria e não cobra ingresso para visitação. Uma coisa que você precisa ficar atento aqui em Santiago do Chile é que muitas atrações fecham na segunda-feira. E aqui do alto do Cerro Santa Lúcia você tem uma vista interessante da cidade. Não é tão alto quanto o Cerro São Cristóbal ou as Cordilheiras dos Andes, mas ainda assim você tem uma vista interessante e fica bem aqui no centro da cidade. E olha a muvuca que é esse cerro na hora do rush. E aqui você tem a Torre Mirador, um ponto mais alto aqui desse cerro que tem 69 metros de altura. Os índios mapuches chamavam esse local de Huelen, que significa melancolia, dor, tristeza. O que é um bocado irônico, né? Porque considerando como foi a colonização espanhola, né? E os conflitos que eles tiveram com a população indígena, né? E o que se seguiu a partir dessa colonização espanhola, ter um nome assim, né? De Huelen, de sofrimento, melancolia, é quase um batismo profético dos séculos que se viriam a seguir da colonização espanhola aqui na América. O parque é aberto ao público, mas só precisa tomar cuidado porque alguns dos degraus para você subir são um pouco irregulares. Então, se você tem problema de mobilidade, dor no joelho ou qualquer tipo de limitação do tipo, talvez seja melhor evitar esse cerro. E quantos dias ficar aqui no Chile para conhecer o Chile? Bom, para conhecer o Chile você precisa de 1 mês e meio, porque o Chile é um país gigante de norte a sul. Ele começa lá em cima, lá no deserto do Atacama, chega aqui na região central de Santiago, onde a gente tem vinícolas, né? Tem estações de esqui, tem região de vulcões, tem a região dos lagos mais abaixo, próximo da Patagônia, e mais ao sul tem as geleiras de Torre del Paine. E quanto tempo ficar aqui na capital, em Santiago do Chile? Olha, muitos brasileiros vêm para cá e ficam apenas um final de semana, ficam de quinta a domingo, por exemplo, 3 dias, né? Mas você vai acabar fazendo as atrações de Santiago um bocado corrido, né? De maneira muito corrida, né?
Então o ideal é que você fique aqui de 5 a 7 dias. E com esse período você consegue fazer não apenas as principais atrações aqui da cidade de Santiago, mas também conhecer os arredores, né? Como Viña del Mar, conhecer alguma vinícola, ou, se for no período de inverno, você pode até mesmo visitar as estações de esqui que são aqui próximas, né? Como por exemplo La Parva, Farellones e Vale Nevado. E aí, tá gostando do vídeo sobre Santiago do Chile? Quero saber por que você não curtiu ainda. Se tá gostando, por que você não curtiu, não comentou e nem assinou o canal? Faz isso agora e vamos para mais conteúdo. E para o meu jantar de hoje eu escolhi uma casa de massas bem descolada aqui na Providência, chamada Vapiano. De entradinha uma brusqueta e uma taça de vinho Carmenère, a uva típica aqui dessa região. E como prato principal eu pedi um risoto al funghi. A cara tá bonita, espero que o sabor esteja à altura. Estamos começando a chegar aqui no Vale Nevado e uma paradinha básica para colocar corrente nos pneus da van. Bom, e como está sendo essa minha experiência 2022 de regresso aqui no Vale Nevado? Bom, bastante cheio, bastante lotado, que em primeiro lugar é um efeito da temporada de julho. Essa é a altíssima temporada, é como Réveillon, Carnaval nas praias brasileiras, então a primeira razão de estar muito cheio é isso. Por estar muito cheio, os preços estão mais elevados do que já são, o atendimento está um pouco pior, e o atendimento está um pouco pior não só pelo excesso de pessoas, mas um pouco como efeito do pós-pandemia, né? Toda a cadeia turística sofreu muito com a pandemia, 2 anos sem vender, 2 anos parados, então promoveram demissões em massa, desativaram estruturas, né? E agora com a reabertura do turismo, todo mundo sai viajando ao mesmo tempo, gera um efeito estilingue, um excesso de demanda cuja oferta não consegue acompanhar, recontrata as pessoas, não tem tempo de treinar, então a minha experiência é essa, lindo local, maravilhoso, mas os preços um pouco inflacionados, como já era de se prever, e o atendimento um pouco mais demorado, uma experiência de atendimento um pouco pior do que a gente poderia esperar, mas que é fruto dessa conjugação, né, de altíssima temporada com os efeitos do pós-pandemia, que eu acredito depois de um tempo isso esteja equacionado. Bom, a gente como brasileiro é muito pouco provável que a gente tenha a roupa adequada para essa temperatura, porque no Brasil não neva, né? Mesmo nas cidades mais frias, você não encontra essas temperaturas negativas de -10, -5, -8, -18, como fez semana passada aqui, né? Então, normalmente as roupas que a gente encontra nas lojas brasileiras não são adequadas para isso. O mais provável é que você não tenha guarda-roupa. O que você pode fazer? Você pode se vestir como uma cebola, em muitas camadas, né? Então você veste uma camiseta, uma segunda pele, depois você coloca uma espécie de japona, como a que eu estou vestindo, tem que trazer luva, né? Porque dói a mão, óculos de sol, porque a intensidade do branco e o reflexo do sol acaba deixando um pouco desconfortável para os olhos, não é à toa que esses esquiadores têm esses óculos, mas como a gente comprar roupa para você usar uma vez na vida, talvez não seja a decisão mais inteligente, né? A menos que você seja um milionário que passa as férias frequentemente nos Alpes suíços, né? Mas se esse não for o caso, uma alternativa que você tem é alugar roupas nas diversas lojas de aluguel de roupas que você encontra em Santiago, ou mesmo aqui nos complexos de neve. Se você vier aqui no Vale Nevado, eles têm uma lojinha de alugar roupas, tudo é mais caro, evidentemente que é mais caro alugar aqui do que em Santiago. E algumas das pessoas que eu já viajei em grupo, já tiveram ideias até mais inusitadas. Eles encontraram brechó, né, na Providência, ou seja, roupas usadas de inverno, e compraram bota usada, casaco usado, enfim, roupa térmica e impermeável usada. Então você tem essas alternativas. Já vi do Brasil preparado, né, investir nisso, ou alugar aqui ou comprar num brechó. Agora, você precisa de roupa de neve se você for entrar na neve, porque neve é água, depois de um tempinho ela derrete, e você não vai querer voltar 2, 3 horas até o seu hotel com o pé encharcado e gelado, né? Então agora, se você ficar só nos mirantes, tirando fotinha, fazendo selfie, talvez você não precise de uma roupa, você precisa de uma roupa de frio, evidentemente, mas não especificamente para a neve.
Você chega no Vale Nevado, estaciona seu carro e quando você vai pegar, tá assim. Olha a montanha de neve que se forma. E nevou tanto e tava tão frio que a água não teve tempo de cair, congelou antes de cair. Stalagneve. E a gente brasileiro pagando caro pra ver neve e aqui os chilenos jogam neve no lixo. Deus dá neve pra quem não sabe nevar. Eu pedi uma cerveja estupidamente gelada, eles trouxeram ao natural, estava estupidamente gelada. Tá vendo aqui, ó, aos pés da estação de esqui, você tem um dos complexos hoteleiros. Vale a pena ficar nesses hotéis? Se você tiver grana, porque é caro, né? E quiser ter uma experiência mais imersiva, que o pôr do sol na neve é muito bonito também. Você tem aqui uma piscina aquecida, olha que legal, você ficar numa piscina aquecida, perto da neve, da cordilheira. Então é uma experiência mais imersiva. Então se você conseguir ficar aqui uns 3 dias, é ainda mais legal. E olha que legal, se você é hóspede do hotel, você pode curtir uma piscina térmica. Olha que bacana, uma piscina com essa vista para a Cordilheira Nevada. Uma mudança que o Vale Nevado introduziu nos últimos anos é a proibição, é a limitação de acesso das pessoas que não são hóspedes aqui do hotel. Então, a menos que você compre algum pacote de serviço, né, aulas de esqui, almoço aqui nos restaurantes, você não consegue adentrar aqui onde eu tô, aqui nessa área do complexo, e você tem acesso só a uma área mais na extremidade do parque, onde tem gôndolas, mas se você não adquirir algum tipo de serviço, você praticamente, algum serviço pago, você praticamente não consegue adentrar essa área um pouco mais bonita do Vale Nevado. E aí, Carmen, tá gostando da neve? Amando, só faltou a neve caindo lá de cima, mas o resto tô amando. Daqui a pouco eu jogo na sua cabeça. Tá bom. E aqui no Vale Nevado você pode comprar um ingresso para andar nesses teleféricos, que se chama aqui gôndola. Não é só Veneza que tem gôndola não, hein? Tem gôndola na neve. Apesar desse ingresso ser um bocado caro, e tudo é caro aqui na temporada de neve, né, na América do Sul, ou qualquer estação de esqui, né, tem duas coisas. Em primeiro lugar, ele vale para todo dia, né? Então é um ingresso que você pode subir, descer, subir, descer, subir, descer, quantas vezes você quiser por dia. Então essa é a primeira vantagem. Ele também te dá acesso a áreas do resort aqui do Vale Nevado, que se você não for hóspede, você não teria como acessar. Então você vê outros trechos de montanha aqui, não é? E a outra coisa também que brasileiro faz é, como o ingresso é válido por todo o dia e como ele não é nominal, muitos brasileiros às vezes vêm amigos ou vários casais, eles trocam o ingresso. Então eles compram ingresso para um casal, o casal número 1 sobe, vê tal, depois cede o ingresso para o casal número 2, que sobe e desce. Então é uma alternativa de você, uma alternativa meio bambembe, meio brasileira, de eventualmente fazer esse ingresso custar metade. O ingresso para o teleférico, para essa gôndola que você pode visitar aqui, mesmo sem esquiar, mesmo que você não seja esquiador, não tenha aula, você pode pegar o ingresso para uma gôndola que para aqui numa estação atrás de mim, né? Você pode descer, ficar quantas horas quiser. O ingresso é um bocado salgado agora na alta temporada de julho. Ele custa 43 mil pesos. Isso dá mais ou menos 250 reais. E os preços para picar papas fritas, ou seja, batatas fritas, 7.500, ou seja, 45 reais. Para picar o seu dinheiro, deve ser isso. E se você puser cheddar e toicino, ela vai para 9.900 trecos chilenos, que vai para, sei lá quanto, 60 mil reais, 60 reais, isso aí. Para picar o seu dinheiro, é só vir com fome pro Vale Nevado. Vai ficar fazendo isso, rapaz? Eu tô com fome. Uma pergunta que talvez você se faça é, onde vale mais a pena? Vale Nevado ou Farellones, que é uma outra estação de esqui aqui mais para baixo? Bom, não existe uma resposta única, isso depende das suas intenções. De um modo geral, para simplificar, o Vale Nevado é uma estação de esqui, é para esquiar. São consideradas algumas das melhores pistas de esqui da América do Sul, estão aqui no Vale Nevado. Então, para quem quer esquiar como esporte de verdade ou aprender a esquiar, aqui é uma excelente opção. O Vale Nevado também é um complexo hoteleiro, então você tem hotéis 3, 4 e 5 estrelas, então você pode se hospedar aqui, né? A outra coisa
é que o Vale Nevado está muito mais alto, ele está num patamar muito mais elevado da montanha do que Farellones, né? Então o que acontece? Aqui é mais garantia de neve. Essa estação que eu estou agora, esse período, esse ano, né, em 2022, nevou muito. Foi uma temporada de muita neve, mas nem todo ano é uma temporada de tanta neve assim, faz tanta neve assim, então pode ser que você tenha uma quantidade maior de neve aqui do que em Farellones, né? Então, Farellones, você tem o risco, dependendo da estação, dependendo do ano, de não ter tanta neve quanto você tem aqui no Vale Nevado. A outra coisa também, o Farellones é uma espécie de parque de diversões na neve. Então é muito legal para famílias, muito legal para jovens, é muito legal para filhos, crianças pequenas, porque você rola na neve, tem esquibunda, tem tubo, ou seja, é para você rolar na neve, brincar. Então, no sentido de brincadeira mesmo, de ficar farofones, Farellones é melhor, porque você tem essa estrutura de brinquedos na neve. E Farellones também é mais barato, seja porque é um pouquinho mais perto, você chega meia hora antes do que no Vale Nevado, não é? Você paga um ingresso único que dá direito a quase todos os brinquedos e atrações e serve para você ficar brincando lá, rolando na neve, fazendo esquibunda. Então, não existe uma resposta única. Aqui é mais alto, aqui é um pouco mais sofisticado, aqui é um pouco mais caro, aqui tem mais neve, aqui é melhor para estação de esqui, aqui é mais famoso, que é mais hypado, e Farellones é mais divertido, é mais baixo, é mais barato, talvez tenha menos neve, então depende um bocado das suas intenções. Outra possibilidade também, alguns passeios fazem isso, é você fazer um combo, né? Algumas agências trazem você aqui pro Vale Nevado, você fica um pouquinho, depois eles param na beira da estrada para você ficar rolando lá na neve, beira de estrada mesmo, porque tem muita neve, né? Depois para em Farellones e você fica um pouco. Então, para quem quer ter só uma panorâmica do que é cada coisa, né? Talvez valha a pena. O ruim disso é que você acaba não curtindo nada direito, né? Porque você fica um pouquinho no Vale Nevado, um pouquinho na estrada, um pouquinho em Farellones, acaba fazendo tudo mais ou menos, assim, né? Então, mas você tem essa opção, se for só para ter um visu geral de como são essas estações, esse pupurri de Vale Nevado mais Farellones pode ser uma forma de você conciliar a visão de todas e um pouquinho do conhecimento de cada uma dessas estações de esqui. Qual é a melhor época para vir? Aqui não tem melhor época não, só tem época certa e época errada, né? Porque não neva o ano inteiro, né? Então, se você quer uma estação de esqui, você tem o final de junho até o início de setembro, segunda quinzena de julho, agosto é um pouco mais garantido tá nevando. Depende do ano, porque ninguém manda na natureza. Tem anos que são mais quentes, anos que são mais gelados, né? Então, essas estações de esqui, se você vier aqui fora desse período de inverno, se você vier aqui abril, março, maio, janeiro, verão, tá fechado, né? Vai ter a montanha, mas não tem estação de esqui, não tem hotel, você não vai encontrar neve. Então, se você quer ver neve na América do Sul, no Chile, você tem que vir final de junho, julho, agosto. Com sorte, em setembro, talvez você ainda pegue neve. Ver a Cordilheira dos Andes é sempre um espetáculo magnífico, né? Essa é possivelmente uma das maiores cordilheiras que existe no mundo. Ela nasce lá na Venezuela e vai cruzando e cortando praticamente toda a extensão da América do Sul. Quando chega aqui nesse trecho aqui do Chile, do Vale Central do Chile, forma aqui essas montanhas de neve, que é um espetáculo muito bonito realmente. Para nós brasileiros que não temos o espetáculo da neve, né? Neve é uma coisa muito rara para o brasileiro, é sempre um espetáculo a gente poder apreciar essa cordilheira branquinha desse jeito. Aqui o complexo hoteleiro e olha esse visual incrível, olha esse vale incrível, branquinho, cheio de neve. A Cordilheira dos Andes é linda, mas aqui nesse trecho aqui é espetacular. E brasileiro gosta de fazer isso, farofada aí, ó, afunda na neve, é uma loucura, isso que brasileiro gosta. Ah! Tô afundando, Lu. Farofones! Vamos fazer do Vale Nevado um farofones? Criançada, faz a festa, tudo no farofones aqui, olha só. Tudo rolando na neve, pequenos bonecos latinos de neve. Tô aqui com o Enzo, diretamente do Vale Nevado. O que você tá achando de ficar aqui na neve, Enzo? Muito legal, muito bom. Dá pra escorregar, dá pra esquiar, dá pra andar de bondinho, dá pra fazer um monte de coisa. Que legal. Vai levar neve pro Brasil? Não dá, derrete. E qual é o melhor lugar para você se hospedar
aqui em Santiago. Eu gosto muito do bairro da Providência, porque ele está muito próximo de algumas atrações turísticas e ao mesmo tempo ele é repleto de restaurantes, de bares, de lojas, tem shopping center, né? Então eu acredito que a Providência conjugue bem, né, esse conjunto de alguma segurança, bastante restaurante, bastante loja e não está muito longe, é um bairro que está meio que no meio das principais atrações. Você pode ficar no centro? Sim, você pode ficar no centro histórico, mas o centro histórico à noite fica um pouco deserto, você talvez se sinta inseguro, embora Santiago em si não seja uma cidade insegura, mas talvez você tenha uma sensação de insegurança, de tal modo que me parece que a Providência é uma boa opção de você se hospedar. Tem também Las Condes, né, que é um bairro super moderno, mas já meio afastado das coisas. Então, se eu pudesse escolher uma região, me parece que a região da Providência seria interessante, até mesmo porque ela agrega boa parte da rede hoteleira aqui da cidade. Por exemplo, eu tô num hotel aqui na Providência, o Solace, que é um excelente hotel, e não só ele tá próximo de restaurantes, de lojas, dá para você ir em 10 a 15 minutos no Costaneira Center, que é um shopping bem interessante, e cerca de 10 a 15 minutos você chega aqui no Parque Metropolitano, onde tem um teleférico. Então, assim, você tá numa área interessante de restaurantes, de lojas, e ao mesmo tempo você não tá tão longe de algumas atrações. E esse é o famoso Palácio de la Moneda, sede do governo chileno. Atualmente eles estão interditando essas áreas da visitação pública, seja por conta da pandemia ou pelos recentes protestos. Vale lembrar que o Chile vai passar por uma reforma da sua Constituição, que vem vigindo desde a época da ditadura militar. E se os Estados Unidos tiveram seu 11 de setembro, os chilenos também. Mas foi 11 de setembro de 1973, quando teve o golpe militar. E essa estátua, de certa forma, ela representa bem aquela época, porque ela é testemunha dos protestos e da confusão que foi aquele 11 de setembro. A gente vê aqui no olho dessa estátua um furo que não é um cisco no olho, é uma marca de bala que mostra quão confusa, quão turbulenta foi essa data para os chilenos. 11 de setembro, só que de 1973. E exatamente aqui nesse portão, em 1973, fugiu a família de Salvador Allende, no que depois ficou conhecido como golpe militar chileno. E essa praça super movimentada é a Praça de Armas, o Marco Zero aqui de Santiago. E atrás de mim a gente tem a Catedral da cidade. E essa bela igreja aqui é a Catedral de Santiago. Neste mesmo local, em 1554, foi erguida a primeira igreja em homenagem a São Tiago. Não essa aqui, que tem pouco mais de 100 anos. Estamos aqui na Praça de Armas de Santiago e neste local, isso aqui é chamado Marco Zero da fundação da cidade. E essa é a estátua em homenagem ao fundador do Chile, o capitão Dom Pedro de Valdívia. E aqui,
bem em frente à Praça de Armas, você tem o Museu Histórico Nacional. Y el aplauso, o están atorados, tienen las manos ocupadas comiendo pollo asado, que no regalan ni un poco. E por causa dos protestos que estavam comendo solto aqui na área central do Chile, meu Uber não pôde chegar até Lastarria, então eu peguei um metrô. Se você quiser vir de metrô pra cá, a melhor opção é o metrô Universidade Católica, que te deixa quase na boca da muvuca. E aqui bem próximo ao centro a gente tem um bairro histórico e também boêmio de Lastarria. Lastarria tem uma outra vibe, é uma vibe mais jovial, mais despojada, um arzinho meio hippie, e é isso que a gente vai conhecer agora. Lastarria já tem uma outra vibe, tá vendo? Artesãos, o pessoal senta aqui no chão, camiseta de rock, galera com cabelo descolado, tá vendo? Descolorido também, brechó. É uma outra vibe, se você curte essa vibe aqui meio neo-hippie, Lastarria já pode ser o seu esquema. Aonde mais você jantaria com Elvis Presley? Claro, aqui em Lastarria. Lotado, com uma fila gigante na porta. E eu pensei, se tem fila gigante de chileno, deve ser bom. Então arrisquei aqui no Red Pub. Jeitão inglês. Especialidade hambúrguer, eu pedi um hambúrguer à moda inglesa com um monte de queijo, batatas fritas, simbora. Uma bomba de calorias, mais uma vez. Alimentação nada saudável. E a conta já incluindo um chopinho e as batatas fritas deram 13 mil pesos, o que dá mais ou menos 80 reais. A pergunta que muitos fazem é: o Chile é seguro? Bom, para os padrões brasileiros, a gente vive infelizmente num país em que a gente não tem tanta segurança pública. A gente pode dizer que o Chile é um dos países considerados assim mais seguros na América do Sul. Isso não quer dizer que não tenha violência, isso não quer dizer que não tenha problema, mas para os padrões das grandes cidades brasileiras, aqui é muito mais seguro. Aqui a gente não tem a incidência daquela violência mais bruta, do tipo assalto, a mão armada, né? Mas aqui ocorrem sim furtos, né? Que é aquela subtração dos seus objetos sem o uso da violência. Então, bater carteira, os levinhos, né? A mão leve, né? E tem também algumas modalidades que não tem no Brasil. Uma modalidade é ser assaltado por taxista, né? Infelizmente, os taxistas chilenos têm uma fama horrorosa e essa fama muitas vezes é justificada. E eles têm técnicas incríveis. A primeira é manipular o dinheiro. Então, você dá uma cédula, sei lá, de 10 mil pesos. Eles fazem um mandrake lá com a mão e dizem que você deu só 1.000 pesos. E normalmente o turista não está muito acostumado com essa questão do manejo da moeda, da cor da moeda, né? A outra coisa que os taxistas fazem é adulterar o taxímetro, né? Então colocar um taxímetro noutro valor, num valor maior do que deveria ser, ou fazer com que ele gire numa velocidade maior, dar mais voltas do que o necessário, enfim. Então, esse tipo de ocorrência com taxista existe muito. Existe uma outra modalidade mais rara, mas que às vezes ocorre aqui no Chile, que é o furto dentro do hotel, né? Então você está tomando café da manhã, deixa lá sua bolsa para guardar o seu lugar e sua bolsa some. E muitas vezes quem roubou sua bolsa foi um cidadão nada suspeito que estava lá no restaurante
de terno e gravata, ou então furto de mala na recepção de hotel, de restaurante. Então, embora mais raro, nessa modalidade que a gente quase não vê no Brasil, às vezes ela ocorre aqui, então é importante que você fique esperto. Mas de um modo geral, vale dizer que aqui é muito mais seguro, sobretudo comparando com a nossa realidade brasileira. Viajar é bom demais e voltar para casa é melhor ainda. Então, tá gostando de Santiago, no Chile? São muitas atrações. Tantas atrações que não coube tudo nesse vídeo. E é por isso que eu te convido a assinar o nosso canal e ficar atento que breve vai ter a segunda parte desse vídeo, onde a gente vai conhecer mais atrações de Santiago do Chile e também a vinícola de Concha y Toro.